E hoje é o dia do Dr. André fazer a Maravilha. nossa apresentação aqui sobre a arrematação de imóvel rural e privilegiando quem está presente, né? Sem se estender muito, até para a gente não ir até muito tarde, agradecendo quem está online. Sol do campo. E nesse caso da arrematação de fração ideal, como é no teu caso, digamos, seja uma área cultivável, os condôminos não têm interesse em residir ali, não querem edificar nada. Há possibilidade de eu colher frutos, né, por um arrendamento, ou então divisão pelo que estão Possivelmente, sim, ganhando. pode arrendar para quem está no Pro condomínio. próprio condomínio ali, Sim, quem está em condomínio. porque como eu tenho o direito de 1/10 Ou até mesmo cobrar aluguel, né? Se for o caso, né? Uhum. Daí tem toda essa questão, uma lavoura de soja lá no centro-oeste, tu arrematou, é seu. Daí tem os frutos ali, pode haver essa negociação, como ocorre já nos imóveis rurais, urbanos. Às vezes que sai uma negociação. Eu digo mais pelo fato de que daqui a pouco 2 irmãos, né, que ficaram por conta do falecimento dos pais. E daí eles estão em condomínio, um deles ficou devendo e a gente arrematou 50%. Eu posso cobrar do outro o arrendamento, já que ele está utilizando, porque provavelmente dali ele tira Sim. os frutos, né? Então eu tenho o direito de receber pelo uso da terra ali. Sim, igual quando funciona em apartamento, né? Às vezes se divorcia e, né? Daí metade do apartamento é do cônjuge, né? Chega a mesma lógica, né? E o ITR, como é que funciona nesse caso? O ITR, Na divisão da fração. daí de acordo com... Sempre tem um responsável tributário, que ele recolhe e daí depois ele divide com os demais condôminos. O responsável vai ser aquele Que tá proprietário cuidando da posse. registral ou não? A parte Não. maior ali. Não necessariamente, é o que declara. Geralmente são todos os proprietários registrais. E aí eles declaram, botam uma pessoa como responsável tributário e ele faz a declaração em nome de todo mundo. Mas na hora de pagar, ele faz o rateio de acordo com a cota que cada um tem sobre o imóvel. eu vejo isso aí complicado. Tem que depender de outro para pagar o ITR. Mas Se o geralmente outro não paga. É um valor bem baixinho. é R$7, R$8, bem mais. 60, esse caso aqui é R$60. Acho que na maioria das vezes o responsável tributário faz o pagamento e nem cobra dos outros. Até porque Às vezes é mais viável, né? Se pagar. se ele tem que pagar uma contraprestação pelo uso da terra, ele vai descontar, vai conseguir abater na prestação de contas mesmo. Para título de curiosidade, nesse estatuto, lá em Minas, eles dividiram em módulos de 2 hectares, aqui é o hectare mineiro, deu 25,356. E nesse módulo ele dividiu em lotes, do tamanho de 4.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, e assim por diante, como se fossem aldeias. Lá em Aldeia da Serra, em São Paulo, ocorre assim da mesma forma. Não sei se onde a Angélica mora, a Aldeia da Serra, são várias aldeias que fizeram dessa mesma forma. Criaram uma mini cidade e onde várias estradas ligam essas aldeias. E assim é uma saída que pode ser arrematado e com certeza nesse da Aldeia da Serra, por exemplo, que é análogo aqui a Jurerê, são mansões. A gente vai arrematar um imóvel como esse, é considerado área rural, porém, lá no título dos documentos vai ter um documento que tu pode investigar lá, que vai dar segurança jurídica para te arrematar aquela casa. Que vai dar, no caso racial, vai ser o lote 19A do módulo 19. Mas daí quando é que ele deixa de ser rural para ser urbano? Quando muda o zoneamento. São de zoneamento. Independe porque aqui eu tenho uma situação em que eu arrematei uma fração ideal, nesse caso aqui em condomínio, já delimitado, e são pequenos lotes, por assim dizer, 500, 1.000 metros cada um, quem sabe. Então ele não é como é que fala? Não é a parte que o município diz ali que tem que ser 2 hectares. É um módulo rural. Não é um módulo rural inteiro, então é menor. Só que, como eu estou subdividindo ele em lotes menores, não poderia o município chegar e dizer vamos fazer a readequação aqui agora passar a ser. Pode ocorrer. E aí ele efetivamente... Em vários casos até... É aí? Em vários casos, o grande problema do condomínio rural é a destinação que ele tem, que as pessoas acabam desvirtuando o condomínio rural, transformando ele num loteamento urbano.
De alto padrão. E aí é onde entra o Ministério Público, que eles entram com ações tentando impedir esses desmembramentos em 2 hectares para fazer um loteamento urbano dentro da zona rural. Lá em Urubici eu tenho 3 clientes que têm um caso assim, tem 400 glebas divididas em 2 hectares, tudo registrado no registro de imóveis, tudo certo, só que eles fizeram um loteamento urbano dentro da zona rural. E isso não pode. Por quê? Porque eles utilizaram 100% da terra. E no loteamento urbano a gente precisa ter toda aquela destinação de via pública, de área institucional, área verde. E o pessoal utiliza muito essas áreas rurais para não destinar essas áreas para o município. E é onde a gente cai no parcelamento irregular de solo. Então, esses condomínios rurais precisam tomar bastante cuidado, porque só a instituição no títulos e documentos pode ser um problema. Porque ali no títulos e documentos vai definir as regras entre aqueles condôminos. Mas quando o Ministério Público entra em cena, aí a gente tem um problema. Eu tenho uma resistência grande com relação a essas arrematações de fração ideal, porque justamente a gente não sabe o que a gente está adquirindo. A gente tem a expectativa de 1/10, mas eu não sei onde que fica essa fração ideal. Pode ser que lá as partes já tenham delimitado essa fração ideal. Mas se o arrematante entra nesse condomínio, ele vai conseguir especificamente aquela fração ideal que ele adquiriu? Ou ele vai ter 1/10 de cada uma delas. E aí depois ele precisa de uma ação de divisão ou uma ação de extinção de condomínio para definir, não, essa aqui é a minha área. E será que ele vai conseguir uma área boa ou ele vai conseguir uma área ruim? Pode pegar uma parte só de peral, né? Lá na Serra tem bastante. Aí ele adquiriu, eu vi um leilão lá que era 40 mil metros dentro de 480 mil. Só que eu não sei onde é que fica essa fração ideal. E apresentar só um memorial descritivo dentro do edital do leilão também é perigoso, porque ele está adquirindo uma fração ideal, ele não está adquirindo uma gleba específica dentro daquele imóvel. Então, o leilão rural, eu entendo que tem que seguir a mesma lógica do urbano. Adquirir, tem a penhora de fração ideal, vende tudo, garante a parte dos coproprietários, e aí depois eles que reservem a fração. Mas uma alternativa seria eu fazer a arrematação da fração ideal e entrar com a extinção de condomínio para comprar o restante. É que a extinção de condomínio não é para adquirir o restante, é para sair do condomínio. É para tu pegar a tua fração ideal e tu sai do condomínio que está dentro daquela matrícula. E o problema é, tu sabe aquilo que tu adquiriu na arrematação? Não, tu adquiriu 1/10 daquela fração ideal. Geralmente, todo mundo já sabe aonde que fica, mas o arrematante é um estranho entrando nesse condomínio. E aí esse que é o problema. Ele fica com a área de proteção permanente. Exatamente. Pega uma área ali que tem um curso d'água, que daí já tem a APP de 30 metros. Então, esse é um problema da arrematação do imóvel rural que eu vejo, porque o estudo é muito importante, só que aí a gente precisa movimentar muita coisa e ainda assim a gente não tem a certeza daquilo que a gente está adquirindo. Seria o caso de no edital já determinar. Mas aí que tá, aí tem os princípios registrais que a gente acaba burlando, né, da especialidade objetiva e subjetiva. Quando a gente tem um memorial descritivo, a gente está dizendo que aquela pessoa está adquirindo aquilo. Só que na matrícula ele só tem uma fração ideal. Ele não está adquirindo um lote, uma gleba específica. Ele está adquirindo uma área dentro do todo. Então, ou vende-se a propriedade inteira e garante a quota-parte dos coproprietários, ou então ele adquire uma fração ideal e aí vai entrar nesse condomínio para depois fazer toda aquela regularização. Extremação, extinção de condomínio, ação de divisão, o que for melhor para o arrematante. Eu tenho um pouco de resistência na arrematação de imóvel rural. De fração, no caso? Isso, de fração, né? Se for a área inteira, certo. Agora, a fração eu tenho um pouco de resistência. As considerações do Dr. Felipe são muito importantes, até mesmo para da segurança jurídica. Isso. E esse estudo prévio, depois da documentação, mas sim em loco, é importante para dar essa segurança. Porque em muitos dos casos pode ser oportunidade, como também não ser oportunidade. E é essa questão do Ministério Público não perder o propósito da área rural. Isso é muito importante deixar bem caracterizado. Às vezes pode ser um empreendimento que é inviável para essa questão. Daí vai se incomodar depois com os órgãos competentes. Daí só para, às vezes acontece, pode instituir um condomínio, se for o caso. Esses que eu pesquisei não tiveram, se consolidaram e assim deu certo. Mas não quer dizer que em Santa Catarina venha a dar certo. E assim por diante.
Outras ponderações? Fechou. Dúvidas? O Gerson está pensando? Quer comprar? São essas pegadinhas, né? Isso, São essas inseguranças, incertezas. dentro 100% da fração, nunca vai é ser. complicado. E mais uma coisa, também tem a situação de observar o módulo rural para não adquirir uma fração abaixo desse módulo. É. Porque senão não vai conseguir nem sair desse condomínio depois. Como assim? Módulo exemplo, rural de 2 O hectares módulo é de 2 hectares. e a tá minha adquirindo fração é de uma 1. fração de 5.000 metros. E eu não por consigo Não Tu consegue. não consegue individualizar destacar essa ela. matrícula. Não. E aí tu vai ter que negociar para adquirir mais 15.000 metros dos outros Comprar. condôminos para aí poder fazer o desmembramento e extinção de condomínio. Então, 5.000 metros é um terreno grande, às vezes quer fazer uma chácara, um chalé, alguma coisa, beleza, mas a individualização dessa matrícula não vai conseguir ser feita. Vai ficar em condomínio. Mas daí dá pra fazer um contratinho de compra e venda, cessão de direitos e tal, né? Uma coisa, Fazer até verbal? uma coisa bem segura. Bem tranquilo. Daí não conseguimos dar segurança jurídica. É, Tá desativado. São essas considerações, pessoal. se alguém quiser se manifestar, perguntar no online, abra o microfone aí, porque a gente tá com... Aliás, levanta a mão aí, porque a gente tá com os sons desligados. E se por acaso não tiver nenhum outro interessado, se por acaso não tiver mais nenhuma consideração a ser feita, eu acho que por hoje é só, pessoal. Apesar de ter chegado bastante gente depois do início da reunião, fico muito grato. A reunião está sendo gravada, eu vou tentar, não me comprometerei, pegar a gravação, porque precisa pedir por e-mail aqui para a comissão, e daí disponibilizar lá no grupo. Muito obrigado, Dr. André, pela exposição, muito obrigado, Dr. Felipe, pelas considerações, obrigado aos outros presentes, Obrigado, principalmente pessoal. ao Boa noite. colega aqui que veio contribuir com Estamos aí para ajudar, né? Só somar mais o pessoal. ao estudo, com certeza, muito obrigado. Então, uma boa noite a todos. Até mais, pessoal, voltamos no mês que vem. Trazer uma peculiaridade sobre a fração. Então, ideal. Fração ideal.